teontologia. De onde vem essa palavra? Theos é uma palavra grega que significa Deus, logia é estudo. Então, teontologia é o estudo de Deus, ok? Ou doutrina de Deus, como vocês estão vendo aí. Teontologia, doutrina de Deus Pai. Aqui. São duas afirmações, porque basicamente a gente já falou bastante coisa sobre isso. Afirmamos que Deus Pai, vamos lá, todos acompanhando aí na apostila. Afirmamos que Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, ordena, dispõe todas as coisas segundo o seu propósito e graça. Seu caráter de Pai envolve tanto sua designação dentro da Trindade, quanto o seu relacionamento com a humanidade. Todas as vezes em que você vai ler a Bíblia alguma vez cita ou se direciona a Deus como qualquer outra pessoa que não seja Pai. Alguém já viu isso? Alguém já leu assim na Bíblia? Deus se apresenta como Pai. Deus se demonstra como Pai. É assim que ele diz. Jesus Cristo, quando está falando, ele fala, o meu Pai. Ele fala, Deus, o nosso Pai. Quando ele vai ensinar a oração, ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus. Ok? Isso, só estou dizendo um pouquinho para você poder entender, por exemplo, e por que essa declaração de fé ela é muito importante, porque a gente precisa ter isso muito claro na nossa vida, quando você vê algo que todo mundo, meu Deus, olha que coisa maravilhosa, mas é contrário às Escrituras. Você quer ver, por exemplo, o livro A Cabana? Eu li aquele livro, gente, é um livro muito bom. É um livro que até metade do livro eu chorei. Depois da metade entrou a parte teológica. Por quê? Porque Deus ali é retratado como mulher. Ele tenta desconectar essa coisa do pai. E se você ler o livro só por questões literárias, o livro é bacana. O filme é muito bacana. Mas Deus, do início ao fim das Escrituras, é relatado como pai. O amor de mãe é aquele amor que aconselha, é aquele amor que está próximo, é aquele amor mais íntimo. Mas o amor de pai é aquele amor que quer que você vá, é aquele amor que, se possível, ele disciplina e disciplina com rigor. Vocês sabem que o pai ele disciplina com mais rigor do que a mãe. O pai que é pai mesmo. Ele tem a voz mais forte do que a mãe. Né? Às vezes ele até fica, às vezes não, ele fica ali com um sentimento de, poxa, meu filho tadinho, mas ele sabe que ele precisa aplicar uma disciplina. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa fazer isso agora, porque senão lá na frente vai dar ruim. Então o amor de pai relatado aqui nas Escrituras, o amor de Deus relatado nas Escrituras é como de um pai, porque a Bíblia relata a Deus, apresenta a Deus como um pai. Tá? Isso, se a gente entender isso, a gente entende que nós precisamos e seremos, mais cedo ou mais tarde, até que Ele venha nos resgatar, nós seremos disciplinados sim, tá? Seremos sim disciplinados, ok? Prosseguindo aqui então, afirmamos que em sua graça Deus escolheu desde a eternidade passada aqueles que serão salvos, salva do pecado todos aqueles que o buscam por intermédio de Jesus Cristo, adotando-os como filho, todos aqueles que são seus. Nós não vamos entrar em muito detalhe a respeito disso, porque nós falamos sobre isso muito nas aulas passadas, inclusive do ano passado também sobre o cronograma lá, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas o que está dizendo aqui é que Deus, em sua graça, o que é graça? Graça é Deus dar a você aquilo que você não merece. É diferente de misericórdia. Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Então, quando você erra, você merece correção. Muitas vezes Deus te corrige, ok? Mas muitas vezes, em sua graça, Ele evita uma correção e troca. Tipo assim, uma medida menos extrema, vamos assim dizer. Né? E falando de pessoas pecadoras que mereciam a morte, porque a Bíblia diz que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então Deus escolhe a quem gratuitamente Ele vai conceder a sua salvação. Nós falamos um pouquinho sobre isso, e eu vou ler aqui com vocês e vou fazer um último comentário antes da gente prosseguir. Tá? Novamente, não vou entrar muito nesse tema, porque é um tema muito longo. Nós falamos sobre isso nas nossas aulas, está gravado no YouTube. Se você estiver com dúvidas sobre esse ponto específico, eu indico lá no grupo, se vocês quiserem, a aula específica que nós falamos sobre Deus escolher pessoas, ok? Bom, vamos lá. Olha aí na sua apostila. João 1,12 fala assim: contudo, aos que o receberam, tá? Então existe uma responsabilidade tua em dizer, eu o recebo, apesar dele escolher você, mas a responsabilidade é tua em dizer, eu recebo esse evangelho, ok? Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Próximo versículo 1 Coríntios
8,6 fala assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Efésios 1, 4-6 fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio do seu Filho Jesus, por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. O último versículo aí, Gálatas 6, 4-6 fala assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama Abba Pai. Novamente, o Espírito do Filho é Jesus, mas o Espírito do Filho é quem? O Espírito Santo. Então, toda vez que a Bíblia está fazendo essa referência ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ele faz em relação às funções, em distinguindo em relação às funções, enviou aos seus corações o Espírito do Filho, mas coloca todo mundo no mesmo patamar. A diferença está apenas na função. Beleza, gente? E agora, para a gente caminhar para o nosso intervalo, e aí aqui nós vamos novamente voltar. Aliás, depois do intervalo a gente vai voltar um pouquinho nessa questão aqui da eleição, por que nós queremos nisso. Por isso eu também não vou entrar nesse ponto agora, vai ficar para depois do intervalo.